até 24 até 27. Então vamos ler Daniel 9 e 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós vamos continuar olhando os detalhes sobre essa profecia, e hoje nossa intenção é de tentar acompanhar o cumprimento dessa profecia, pelo menos a parte que já se cumpriu, né? Como nós vimos no último estudo, praticamente uns 98% dessa profecia já é cumprida, né? As 69 semanas já são história, sendo que resta somente uma semana que ainda é futuro, que corresponde justamente ao período dos 7 anos da tribulação que está por vir. Então, nós já estivemos observando alguns detalhes, né, importantes para entender esta profecia. A primeira coisa que vimos é que as 70 semanas, que é o período total dessa profecia, elas estão determinadas sobre o povo de Daniel, isso é o povo de Israel, e sobre a santa cidade de Israel, Jerusalém. Importante observar isso, porque nós não vamos ver nada mencionado a respeito desta época em que nós estamos vivendo hoje, nessa profecia, a época da igreja. Nas profecias no Antigo Testamento, sempre você vai notar que existe essa lacuna, esse espaço, por exemplo, em profecias onde fala sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda, e às vezes é um versículo atrás do outro, mas não fala nada a respeito desta época da graça, essa época da igreja, porquanto não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento nada a respeito desta dispensação. Por isto que em vários lugares nas cartas de Paulo, esse período, essa dispensação é chamado de um mistério, o mistério de Cristo, a igreja, né? Os gentios sendo parte do corpo de Cristo, porque não foi revelado para os santos e para os profetas do Antigo Testamento. Então não é diferente também com respeito a essa profecia, não tem nada relacionado à igreja aqui. E nós estamos vivendo entre uma parte e outra parte dessa profecia, porque Deus ainda vai voltar a tratar com o povo de Israel depois do arrebatamento da igreja, depois de terminada essa dispensação, essa época da graça. Nós vimos também que esse período total de 70 semanas está dividido em 3 partes, né? A primeira parte, estou mostrando na setinha aqui, são 7 semanas. É um espaço de
ensinados. Hoje nós vamos comprovar isso. E depois uma outra parte de 62 semanas até a morte de Cristo. Total, 69 semanas. E a última parte, a terceira parte, que ainda é futuro, é de apenas uma semana, correspondente a 7 anos. E também é dividido em duas partes, de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, e a segunda parte também, 1.260 dias. Nós vimos também que são mencionados dois príncipes, né? O príncipe, o Messias, o ungido, que fala de Cristo, e o príncipe que há de vir, com letra minúscula, que fala do anticristo, que vai se manifestar no início do período da tribulação, no início da última semana. Então, primeiramente eu gostaria de olhar com os irmãos sobre a questão dessa semana. Por que que é uma semana de anos e não de dias? Vamos primeiro olhar na raiz da palavra. Nós já mencionamos essa palavra, Shabua, no hebraico, que é uma palavra que significa simplesmente um sétimo ou hepta. Então, pode-se ler 70 sétimos ou 70 heptas estão determinados sobre o teu povo. Vamos olhar um exemplo de semanas de anos na Bíblia? Em Levítico, capítulo 25. Só para notar que não é estranho isso, em datações ou contagem de tempo nas Escrituras, não é estranho usar semanas para anos, né? Um exemplo, Levítico capítulo 25 e versículo 8. Levítico 25 e versículo 8. Não tem nada a ver com a profecia de Daniel, tá? Mas é só para uma questão de consulta. Em outra ocasião onde o termo semanas ou shabuas é usado para anos e não para dias. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra. A todos os seus moradores, ano de jubileu vos será. Então, o jubileu, ele era um sábado de anos. Então, eles contavam 49 anos, e no ano 50 era um descanso também, um ano sabático, né? Um sábado de sábados. Mas é só uma ilustração, como que na Bíblia nós temos semanas de anos, uma ilustração. Primeiro motivo porque não é, ou não pode ser, aqui nessa profecia, semanas de dias. Pensa, por exemplo, o total são 490. 7 vezes 70, né? 70 semanas. 70 vezes 7, 490. Então, se fosse dias, o total da profecia seria apenas 490 dias. E isso é muito pouco tempo. Seria praticamente impossível encaixar todos esses acontecimentos dentro de 490 dias. E a história mostra que isso não aconteceu. Por exemplo, na profecia fala que as primeiras 7 semanas seria o tempo para a restauração da cidade de Jerusalém, após o cativeiro, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a cidade, né? 7 semanas. Diz aqui no fim do versículo 25, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Se você olhar em Neemias, e pode até deixar aberto Neemias agora, porque a gente vai voltar aqui, vamos buscar Neemias e deixar marcado o livro de Neemias, vai ser importante o nosso estudo hoje. Se você olhar em Neemias, capítulo 6 e versículo 15, aí nós vamos descobrir que somente as muralhas de Jerusalém levaram 52 dias para ser reconstruídos. Versículo 15 de Neemias 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Então, somente as muralhas levaram 52 dias. A cidade, de acordo com a profecia, levou 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos para ser terminada. Bom, André, Neemias quanto? Repete para nós. Neemias quanto? Neemias 6 e 15. Neemias 6 e 15. Outra coisa, continuando nesse pensamento de que se fosse dias, não cabe na profecia, depois das 7 mais as 62 semanas, ou seja, o total de 69 semanas contadas a partir da saída da ordem para reconstruir Jerusalém, depois do cativeiro, nós vemos que o outro marco é a morte de Cristo, né? O Messias sendo morto, né? É o que está no versículo 26. Depois das 62 semanas, né? Depois de contadas as 7, então, mais 62, será morto o ungido e já não estará. Então, se fosse em questão de dias, então seria um total de 69 semanas de dias, daria 483 dias somente, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Cristo. Seria 483 dias, isso é um pouco mais que um ano e 4 meses. Então, se essa profecia fosse em termos de dias, Cristo teria sido crucificado 1 ano e alguns meses depois da saída da ordem para reconstruir Jerusalém. E só estaria no comecinho da construção da cidade, né? Porque levou 49 anos para ser construído. Então, não tem como encaixar em termos de dias também essa outra parte. E outra coisa também é a última parte, que é de 1 semana, ele termina, né, a última parte da profecia termina dizendo que toda essa profecia ela é para trazer a justiça eterna, justiça eterna. Isso fala do reino milenar de Cristo. Então, se fosse em termos de dias, o milênio aconteceria, em vez de no fim da tribulação, né, como encaixa com o restante das escrituras, aconteceria então somente 7 dias depois da morte de Cristo. E evidentemente que isso não aconteceu, né? Então não tem como encaixar em termos de dias aqui essa profecia. Outra coisa também muito importante de observar e que sela, né, essa interpretação, ainda deixando marcado aqui a nossa Bíblia em Daniel e Neemias, vamos rapidinho para Mateus 24, essa referência que está aqui, Mateus 24, 15. E vamos ver o Senhor Jesus Cristo mencionando Daniel capítulo 9, mais especificamente menciona a última semana, onde o anticristo vai profanar o templo em Jerusalém, templo que hoje ainda não tem, mas que vai ser reconstruído, né? E vai estar em pé durante o período de tribulação. E o Senhor Jesus Cristo identifica essa profecia de Daniel 9, 27 com justamente o período de tribulação. Então veja o versículo 15. Ele está falando sobre o período de tribulação aqui, o contexto, né? Ele fala sobre, versículo 6, sobre guerras, rumores de guerras, e versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino,
haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8, porém, tudo isso é o princípio das dores, ou seja, é só o começo ainda antes da tribulação, né? E daí continua falando sobre a perseguição dos judeus, versículo 9, e daí no versículo 15, ele coloca aqui, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, veja que esse aqui é justamente esse pequeno príncipe, ou melhor, o príncipe com letra minúscula, eu costumo falar pequeno príncipe, o príncipe com letra minúscula, né, o anticristo, no lugar santo, ou seja, ele está dentro do templo, está profanando o templo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, ele vai falar sobre a grande perseguição. Versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, veja que o Senhor Jesus Cristo, ele identifica a profanação do templo pelo anticristo justamente com esse período, e o Senhor coloca justamente nesse período mais intenso, que é, comparando com outras partes das Escrituras, bem no meio da tribulação que isso vai acontecer. Depois de decorridos 3 anos e meio, ele vai então profanar o templo. Versículo 27. No começo do período de tribulação, o que marca o início da recontagem dessa última semana de Daniel é a aliança, começo do 27 aqui, a aliança com muitos. Quando fala muitos aqui, é do povo de Daniel, tá? Dos judeus, por uma semana. E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, veja que encaixa perfeitamente o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24, com o que está escrito aqui em Daniel, capítulo 9, relacionado ao período da tribulação. Então, podemos seguramente afirmar que essas 70 semanas é um período de semanas de anos, então corresponde a 490 anos. Então, essa parte aqui, até na cruz de Cristo, então é um total de 69 vezes 7, né, porque são semanas, em anos, então são 483 anos proféticos. Então esse foi o tempo que levou desde a saída da ordem para restaurar a cidade de Jerusalém até a morte de Cristo. Foi 483 anos proféticos. Agora nós vamos olhar o cumprimento dessa parte da profecia. Essa parte aqui da última semana é futura, tá? Nós vamos focalizar agora nessa parte aqui que já é histórico e nós vamos acompanhar nas escrituras o cumprimento dessas partes aqui. Vamos olhar na Bíblia, primeiramente, o que é, quando foi, melhor dizendo, né, esta saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então vamos olhar em Neemias, capítulo 2, voltando para Neemias. Vamos só pegar alguns versículos no capítulo 1 primeiro. Neemias, capítulo 1. Só para pegar algumas datas aqui. No versículo 1 mesmo diz: as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém.
E disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí nós temos a oração dele, né? E agora entra no capítulo 2 e versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º, é o mesmo ano, né, do que o versículo 1, o ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Veja aqui que tem o pedido para a reedificação da cidade. O primeiro pedido por Neemias. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Verso 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, aqui nós temos a saída da ordem para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém depois do cativeiro. Foi no ano 20º do rei Artaxerxes I. Artaxerxes I, ele começou a reinar em 465 a.C., por volta de outubro, se não me engano, de 465. Então, se era o ano 20º do reinado dele, então nós temos que diminuir 20 anos, porque é antes de Cristo. Então, vai diminuindo à medida que vai chegando para Cristo. Então, aqui o ano é 445 antes de Cristo. A data está aqui, tá, irmãos? No slide. 445 AC, antes de Cristo. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado por volta do ano 32. Esses números aqui, 6 de abril de 32, isso é baseado nos cálculos de um irmão chamado Robert Anderson. Ele escreveu um livro muito interessante, os irmãos podem depois procurar ele em PDF na internet. O nome dele em inglês é chamado The Coming Prince. Traduzido, tem em português também, O Príncipe Vindouro. Então, ele fez um cálculo bastante extenso e ele colocou, inclusive, dias, né? Envolveu dias nessa contagem. Então, foram 483 anos proféticos desde essa data aqui, 445 a.C., até 32 depois de Cristo.
Agora, se você faz a matemática, o que vai dar isso aqui? 445, né, antes de Cristo, mais o que vem depois, 31 anos. Não teve ano zero, né? Se foi no ano 32, não teve ano zero, então se conta 31. Não existiu ano zero. Passou do antes de Cristo para depois de Cristo, diretamente. Então, são 445 antes de Cristo, mais os 31 depois, até a morte de Cristo. Ou seja, passou um total de 476 anos. E você vê que essa matemática não bate, né? Não bate. E nós vamos mostrar o motivo por quê. A diferença está aqui. O ano na Bíblia, ele é o ano de 360 dias. E nós vamos provar isso agora. É o ano judeu, né? O calendário baseado no movimento lunar. Então, sempre que você vê um ano na Bíblia, ele tem 360 dias. Não é como o nosso ano, que é o ano de 365 e 6 horas, aproximadamente, que é o nosso calendário chamado juliano, né? Ou também chamado gregoriano. Então, vamos pensar um pouquinho agora nessa porque faz uma diferença de vários anos pelo tempo que passa. E aí depois nós vamos ver que esse valor, 483 anos proféticos, é a mesma coisa que 476 anos calendários, né, do nosso calendário. Então, como dissemos, o ano profético, ele tem 360 dias, né? Então, são 12 meses de 30 dias, todos 12 meses de 30 dias, diferente do nosso, que às vezes vem 31, 30, 31, né? Então, o nosso ano, ele é um pouquinho mais longo, tem 5 dias e algumas horas, 6 horas aproximadamente, a mais. Vamos ver na Bíblia, então, a prova de que o ano das Escrituras é de 360 dias e não 365, como o nosso. Vamos olhar em Gênesis. Não é nada a ver, mais uma vez, não tem nada a ver com o assunto da profecia de Daniel, é simplesmente para nós provarmos que anos proféticos na Bíblia é o ano judeu de 360 dias. Eu lembro quando eu estava estudando esse assunto pela primeira vez, esse assunto da profecia de Daniel, faz mais ou menos uns 24, 25 anos atrás, e eu estava preparando um estudo para trazer para a igreja, né, sobre essa profecia, e quando eu fiz a matemática e não batia, eu fiquei preocupado. E fiquei refazendo a conta e nunca batia, e eu fiquei triste, né? Fiquei triste porque não estava conseguindo fechar os números. E eu lembro que eu até fiz uma oração, pedi ao Senhor que Ele me ajudasse, que me desse uma luz, né? Uma ajuda nessa parte difícil, né? E lá na casa do meu pai tinha vários livros, assim, e muitos livros, na verdade, né? Estantes de livros. E quando eu terminei de orar, eu fiquei olhando, né? Será que não tem um livro aqui que me ajuda, alguma coisa sobre isso? E fiquei olhando nas capas dos livros e achei um bem estreitinho que estava escrito assim, As 70 Semanas de Daniel. Muito fininho. Eu pensei, será que isso vai me ajudar? É muito fininho esse livro. E ele era muito básico, né? Muito básico, mas ele tinha uma informação que eu precisava. E me esclareceu, me mostrou que o ano das Escrituras não é igual o ano que nós usamos hoje. E isso foi suficiente para entender tudo. E aqui nós temos em Gênesis um exemplo disso relacionado ao dilúvio. Vamos olhar Gênesis capítulo 7 e versículo 11. Aqui nós temos uma expressão de tempo em forma de meses e também em forma de dias. Então, nós podemos chegar a uma fácil conclusão. Capítulo 7, versículo 11. Gênesis 7 e 11.
No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, observa essa data aqui, quando começou o dilúvio. Nos dia 17 do segundo mês. Agora vamos ver quando que parou. Quando que parou? Capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, começou no dia 17 do segundo mês e terminou, a arca repousou, né, sobre as montanhas de Ararat no dia 17 do sétimo mês. Ou seja, quanto tempo passou aqui? 5 meses, né? Exatamente 5 meses. Desde que a chuva começou até que a arca pousou no Monte Ararat. E agora nós temos esse mesmo tempo em dias no versículo anterior, no versículo 3 do capítulo 8. Veja quanto que é 5 meses em dias no ano bíblico. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Ou seja, 5 meses corresponde a 150 dias. Então, se você dividir 150 dias por 5 meses, você vai ter 360 dias, exatamente. Então, o ano bíblico, ele sempre foi contado como 360. E nós vamos ver já já que também em Apocalipse é a mesma coisa. Ou seja, o ano que Deus conta é de 360 dias. Vamos agora comparar em Apocalipse. Nós pegamos no primeiro livro da Bíblia, agora vamos pegar no último livro da Bíblia. Nós aprendemos aqui de Daniel 9:27 que a última semana, que é de 7 anos, que corresponde ao período de tribulação, né, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, ela também tem 2 divisões bem iguais, 3 anos e meio, 3 anos e meio. E nós vamos ver alguma coisa relacionada a isso aqui em Apocalipse. Esse período de 3 anos e meio também é mencionado pelo próprio Daniel em outras partes, como por exemplo no capítulo 7 de Daniel, versículos 24 e 25, onde fala sobre o mesmo anticristo, né? E ali fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, mais 2 tempos, 2 anos, e mais a metade de 1 ano, ou seja, 3 anos e meio. Agora vamos ver esse tempo, esses 3 anos e meio desse período de tribulação, essa metade, como eles estão descritos no livro de Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 13 e versículo 4. Apocalipse 13 e versículo 4. O livro de Apocalipse, ele descreve o período de tribulação desde o capítulo 6. Capítulo 6 até 18. E aqui no capítulo 13 é um capítulo que dá detalhes a respeito justamente do anticristo. Na verdade são 2 bestas, né? Mas Daniel só menciona um, o anticristo. Então 13 versículo 4 de Apocalipse. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, esses 42 meses aqui, irmãos, corresponde exatamente à segunda metade do período de tribulação. É nesse momento que ele vai profanar o templo, conforme dito por Daniel, confirmado por Cristo em Mateus 24,
e também confirmado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, isso vai acontecer bem no meio da tribulação, quando ele quebra essa aliança com os judeus e profana o templo e faz cessar os sacrifícios, e então ele vai proferir arrogâncias e blasfêmias e terá autoridade para agir dali 42 meses, até o fim da tribulação. 42 meses corresponde exatamente a 3 anos e meio, tá? Agora vamos ver esses mesmos 42 meses descritos em termos de dias. Veja que nós estamos buscando confirmar que um ano tem 360 dias para nossa contagem. Vamos para capítulo 12, voltar um pouquinho, e versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja a mesma linguagem de Daniel aqui, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Agora, olha o versículo 6, que é o correspondente desse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Versículo 6 é no capítulo 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, essas medidas que aparecem aqui são todas referentes à metade do período de tribulação. 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 1260 dias. Então, se você colocar na calculadora, 1260 dias dividido por 3 anos e meio, 3,5, então você vai descobrir que um ano é exatamente 360 dias. Então, vimos no primeiro livro da Bíblia e no último livro da Bíblia que o ano nas Escrituras é de 360 dias. Então, vamos ver agora na prática se realmente isso bate. Vamos colocar aqui a nossa matemática, né? Vamos ver se 483 anos proféticos, né, de 360 dias, corresponde a 476 anos calendários de 365 dias. Uma coisa acontecendo fora aqui. Deixa eu... Só um momentinho, irmãos, que o aplicativo está tirando aqui do lugar e eu quero que ele preencha. Então, um ano calendário tem 365 dias e 6 horas. É aproximado, é 5 horas e alguns minutos, né? Então, em termos de matemática, nós podemos arredondar aqui para 365,25. 0,25 é um quarto, né? Um quarto de um dia. Então, colocando isso em dias, nós vamos ter que... Deixa eu colocar esse outro quadro aqui também. Aí fica mais fácil.
Tem que colocar outra janela aqui. Pronto, agora foi. Estava num tamanho muito grande, não estava saindo. Então, um ano profético, nesse quadro segundo aqui, um ano profético corresponde a 360 dias, tá? Isso nós já vimos aqui. Então, o espaço total das 69 semanas são 483 anos proféticos. Então, vamos multiplicar 483 vezes 360. Vamos ver em dias, quantos dias foram? 173.880 dias. Então, se passaram 173.880 dias, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Cristo. Ou seja, vamos ver agora em nosso ano de 365. Um ano juliano, que é o nosso calendário, tem 365 dias e 6 horas. Então, isso aqui em forma matemática, 365,25, um quarto, né? Então, agora pegamos esse número de dias, 173.880, e dividimos pelo nosso ano de 365,25, o resultado 476 anos calendários. Ou seja, nós estamos provando que 483 anos proféticos é a mesma coisa que 476 anos calendários. Mas tem mais coisas interessantes aqui nessa profecia. Volte lá para o livro de Neemias outra vez, porque não sei se os irmãos perceberam que o mês também é descrito lá, quando saiu essa ordem. O mês de Nisan. Neemias, capítulo 2 e versículo 1. A ordem saiu no mês de Nisan, do ano 445. Esse mês Nisan é o nome babilônico para o mês de Abib. E o mês de Abib era o primeiro mês do calendário judeu, que era também o mês quando o Senhor ordenou, né, que eles celebrassem a Páscoa. Então veja Êxodo capítulo 13, versículo 4. Êxodo 13 e 4. Êxodo capítulo 13 e versículo 4. Hoje, mês de Abib, estás saindo. Foi naquela noite que eles saíram da terra do Egito, no mês de Abib. Olha a anterior, quando o Senhor instituiu a Páscoa para eles, no dia anterior. Capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, o mês de Abib era o primeiro mês do ano, que corresponde ao mês Nisan, no babilônico, né? Na língua aramaica, calendário babilônico. E foi nesse mês, no dia 14 desse mês, que eles celebraram, ou celebravam, e celebram, né, até hoje, a Páscoa. Os judeus celebram nessa data. E quando foi que Cristo morreu? Que mês foi que Cristo morreu? A Bíblia nos ensina que ele morreu no mês da Páscoa, né? No mês da Páscoa, exatamente. Ou seja, a profecia se cumpriu exatamente no mesmo mês, não só no ano que havia sido determinado, mas exatamente no mesmo mês que havia sido determinado por meio de Daniel. É o Robert Anderson, naquele livro que eu mencionei, O Príncipe Vindouro, ele faz uma contagem bastante mais complexa, né?
E ele chega à conclusão de que as 69 semanas, as primeiras 69 semanas de Daniel, terminaram no dia 6 de abril do ano 32, no dia da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Isso foi no domingo anterior à crucificação, no domingo anterior à Páscoa. A Páscoa foi de quinta para sexta, né? Então, Cristo teria sido crucificado na sexta-feira, na Páscoa, né? Como se entende normalmente. Mas ele entrou em Jerusalém no domingo, né? Montando um jumentinho, profetizado também por Zacarias, em Zacarias 9:9. E nós temos o cumprimento dessa entrada triunfal de Cristo em Jerusalém em Lucas capítulo 19. Eu queria ler algumas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou nesse dia. O Robert Anderson, ele calcula que as 69 semanas terminou exatamente nesse dia, nesse domingo, antes da morte do Senhor Jesus Cristo na Páscoa. E se ele está certo, isso combina com o que está escrito na profecia, porque diz aqui no versículo 26, depois das 62 semanas será morto o ungido. Então, se as 62 semanas, 69 total, né, terminou no domingo da entrada triunfal de Cristo, então está correto que Cristo morreu depois das 69 semanas, ou 62 contadas a partir da conclusão da construção da cidade de Jerusalém, né? Então, vamos olhar Lucas 19, Lucas capítulo 19. E no versículo, deixa eu ver, eu anotei aqui, 28. Lucas 19 e 28. Esse relato de Lucas aqui é justamente sobre o domingo, quando Cristo entrou montando naquele jumentinho na cidade de Jerusalém. Versículo 28. Dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrar, achareis preso um jumentinho em que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Versículo 37. Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos? Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje. Observa essa expressão do Senhor Jesus Cristo. Se conheceras por ti mesma ainda hoje, ou seja, no dia de hoje, nesse domingo, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Veja o eco aqui de Daniel 9, 27. 26, desculpe. E por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. É impressionante essas palavras aqui, né? Parece que o Senhor está falando exatamente aquilo que Daniel havia recebido
muitos anos antes, né? E quando Daniel falou que depois que Cristo fosse morto, a cidade e o santuário seria destruído, falando de Jerusalém, né? Seria destruído. E o Senhor Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém e nesse dia que cumpre a profecia, ele cita Daniel 9:26. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso aconteceu no ano 70, né, quando o general Tito, que depois também se tornou imperador, invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, mais ou menos 40 anos depois que Cristo falou essas palavras. Então veja como é tão preciso, né, essa profecia, e como que tudo se cumpriu exatamente como o Senhor havia entregue para Daniel por meio do anjo Gabriel. E como que o Senhor, ele tinha tudo isso em mente enquanto ele estava cumprindo, né, essa parte da profecia. Isso é impressionante. Algum irmão tem alguma pergunta até aqui nesse ponto? Nós já estamos finalizando nosso estudo de hoje. Ficou alguma coisa mal explicada, alguma dúvida? Ou todos estão conseguindo acompanhar até aqui? Vamos finalizar a nossa parte de hoje, então. Nós vemos aqui que nessa parte final aqui, no versículo 26, quando termina as 62 semanas, mais as 7 anteriores, né? 69 total. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, isso aconteceu no ano 70. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Nós estamos vivendo, irmãos, exatamente aqui no fim do versículo 26. Nós estamos entre o versículo 26 e o versículo 27. O 27 ainda não aconteceu. E como nós dissemos, em relação às demais profecias do Antigo Testamento, existe a lacuna que não menciona o mistério da formação da igreja. Então, esse espaço em branco aqui, eu vou preencher agora aqui, né, que diz respeito à igreja. Então, nós estamos vivendo aqui, entre esse fim aqui da 69ª semana e a 70ª semana, que ainda vai começar a época da igreja. Então, esses detalhes que estão escritos aqui são atuais. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse é o que está acontecendo em Israel há vários anos já, né? Até o fim, e até o fim vai ter guerra em Israel, como está escrito. Nós sabemos que hoje não tem templo em Jerusalém. Hoje existe uma mesquita islâmica, muçulmana, né, no Monte do Templo. E, de alguma forma, isso vai ter que sair daí, porque antes que comece esse período de tribulação, vai ter um templo erguido em Jerusalém e sacrifícios estarão sendo feitos ali outra vez. Existem rumores da construção, do início da construção desse templo, né? Os judeus, eles estão se preparando para esse dia, eles já têm preparados todos os utensílios que vão ser usados no templo, né? Inclusive o próprio candelabro de ouro está em praça pública, né? Para que todos vejam. E eles têm a planta para construir esse templo deles, o terceiro templo, né? E também todas as vestes dos sacerdotes, né? A veste do sumo sacerdote, e estão até providenciando
novilhas específicas de acordo com a lei de Moisés, né, novilha vermelha, para que possam consagrar esse terceiro templo. E nós sabemos que esse terceiro templo é o templo deles, né, não é aquele que o Senhor vai usar no milênio. O templo que o Senhor Jesus Cristo vai usar aqui no milênio é aquele descrito em Ezequiel, os capítulos 40 em diante, que é muito mais grandioso, muito mais glorioso do que esse que eles pretendem fazer. Esse templo que eles pretendem fazer é justamente o templo que o anticristo vai profanar depois de decorridos 3 anos e meio. Isso depois do arrebatamento da igreja, né? Então, o que vai marcar o início do período de tribulação, da última semana, é justamente essa aliança, né, do anticristo, versículo 27, com os judeus. Isso vai marcar a recontagem da última semana da profecia de Daniel. E no meio, então, ele vai profanar, né, como já vimos, e no fim, o resultado é que ele vai ser destruído, né, o próprio anticristo vai ser destruído na vinda do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, fala de Cristo voltando, a segunda vinda para a terra, em poder, né, e ele então vai destruir o anticristo, né. Uma coisa interessante que nós aprendemos aqui é que o anticristo, ele faz parte do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, né? Versículo 26. O povo de um príncipe que há de vir foi que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Então, isso pode ser uma indicação de que o anticristo ele vai proceder daquela mesma região de onde era o antigo Império Romano, lá na Itália, né, em Roma. Então, é bem provável que essa seja a procedência dele, porque ele é do mesmo povo, né, daqueles que destruíram Jerusalém no ano 70, que foram os romanos, né, liderado por Tito. Então, irmãos, nós vamos finalizar aqui, e se algum irmão tem alguma pergunta, algum comentário, tenha liberdade agora. Irmão Paulo, pode falar. Boa noite, irmão. Então, essa parte